Karl Marx é um dos três porquinhos da sociologia, e foi ele o fundador do socialismo científico. Uma das ideias de Marx era o materialismo histórico e dialético, no qual Marx dizia que a sociedade e seu conhecimento era um processo sociológico que vem através da história e do tempo. Marx tinha uma ideia de que a sociedade era dividida em duas partes: a classe dos burgueses, ou como eram chamados, a classe dominante, que eram donos de fábrica, donos de meio de produção, etc. E a outra classe eram os proletariados, ou como eram chamados também, a classe dominada, sendo eles a força de trabalho dentro desses meios de produção dos burgueses, sendo remunerado mensalmente por sua força de trabalho. No entanto, era praticamente impossível mudar a sua classe social. Marx também apresentava uma ideia que ia contra o capitalismo da época, sendo a favor de uma revolução operária, onde os proletariados iriam dominar as fábricas e o governo político, implantando um modelo de governo conhecido como socialismo. Emile Durkheim foi um dos sociólogos mais importantes da história, além de ter sido fundador do curso de sociologia. Durkheim, a fim de entender a sociedade, junto da ciência empírica e do método positivista, criou o fato social, e diferente de seus precursores Comte e Spencer, usaria fatos e não ideias. Para que algo fosse considerado fato social, precisaria ter três características, seriam elas exterior ao indivíduo, coercitivo e generalizado. Algo exterior ao indivíduo seriam hábitos que são exteriores ao indivíduo, ou seja, existem mesmo antes de nascermos e acabamos adotando elas por influência da sociedade. Algo coercitivo seria uma influência que nos faz agir de uma maneira e não de outra. E caso não hajamos como a maioria, a gente acaba sendo julgado ou pela lei ou por pessoas. E algo generalizado é algo que pertence à maioria das pessoas, seja a modo de pensar ou de agir. Um exemplo de fato social é a educação, onde nós precisamos de ajuda exterior para obtermos, acontece em todo mundo, e caso não a obtenhamos, somos julgados pela lei e pelas pessoas. Durkheim dividiu a sociedade em dois tipos: solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Solidariedade mecânica seria viver de acordo com suas próprias regras, obedecendo às suas próprias leis e sendo punido por si mesmo. A solidariedade orgânica poderia ser representada como um organismo vivo, onde para estar em bom funcionamento todos precisariam cumprir seus papéis. Vimos em sala que Max Weber nasceu em 1864 e morreu em 1920. Ele estudou a sociedade, dando ênfase ao que faz sentido para as pessoas, assim criando um bordão bastante conhecido, que só faz sentido o que faz sentido. Ele chamou essa referência de ação social. Assim sendo, as ações dos seres humanos podem ser previsíveis, quanto mais forem racionais. Pensando deste modo, Weber constrói quatro tipos puros de ação social. A primeira, ação social efetiva, em que a conduta é movida por sentimentos tais como orgulho, vingança, loucura, paixão, inveja, medo, entre outros. Atitudes podem levar a pessoa a destruir algo precioso para si, ou a produzir uma obra de arte, por exemplo. Logo, outra ação social, a tradicional, que tem como fonte motivadora os costumes ou hábitos arraigados. Por exemplo, o casal que batiza seu filho, mesmo estando descomprometido com a religião. Isso pode ser considerado uma ação tradicional. Ação social racional com relação a fins, na qual a ação é estritamente racional. Por exemplo, a compra de uma cadeira melhor para o trabalho. Você está comprando algo com um fim para ele. Ação social racional com relação a valores, na qual não é o fim que orienta a ação, mas o valor, seja ético, religioso, político ou estético. Por exemplo, a compra de um computador para a escola. No caso, esse computador voltado aos alunos, agregando valores às sociedades, a valores educacionais.
Fazendo uma comparação com os 3 sociólogos de uma maneira fácil de entender, vamos supor que a sociedade vire uma casa toda quebrada, com várias rachaduras em sua parede. Durkheim e Weber conservam a casa e tentam repará-la consertando as rachaduras. Logo Marx quer alterar isso. Ele, de seu modo, vê que a casa já está toda remendada e destruída. Então, surge uma ideia de destruí-la e construí-la de novo do zero, sendo um radical. Obrigado por ver nosso vídeo. Juízo, mas não muito. E vai, Corinthians!